Olá, meus amores. 8 horas, vou ver aqui. E 5 minutos. Tô falando o horário sim, porque eu gosto de falar o horário. Sei que na hora que posto fica o horário, mas é bom falar o horário. Eu gosto do horário. 3 de maio de 2024. Tô bem simples, estou aqui com pão. Pão, que chegou agora. E a Bíblia fala em Mateus 6, verso 11, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Fala na oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 11, o pão nosso de cada dia. Aí a gente temos que ser gratos, temos que ser muito sábios. E a gente sempre tá vendo aí no mundão o que tá acontecendo. Quem já leu a Bíblia, ouviu falar, ouviu ela, a Bíblia está dando sinais que o fim dos tempos está próximo, mas ainda não é o fim. Aí eu peguei o pão. Pão tem a ver com a Bíblia. Ainda que não é. O pão representa, não esse pão, o corpo de Cristo. E o suco de uva representa o sangue. Não é isso. Não é esse pão, mas é tipo isso. O pão é sagrado. Que Deus abençoe esse pão e me livre de tudo que for mal. Mas a pergunta é, você já se preocupou hoje, de fazer a diferença na vida de outro? Ou a gente só vai deixar para fazer a diferença quando tiver uma situação que bota nós em risco, bota a humanidade em risco, aí que a gente lembra de cuidar do outro, que aí a gente lembra de fazer uma boa ação pelo próximo. A Bíblia diz que é melhor servir do que receber, é melhor dar do que receber. Aí nós estamos vendo nossos irmãos lá em cima, no estado lá, sofrendo. O que eu posso fazer? Eu não posso doar o pão. Peço permissão a Deus e meus amparadores para tocar nesse assunto. Não sou digna, porque eu tenho um defeito. Cada um de nós, rico ou pobre, mentalizar pelo menos um Pai Nosso pelaquela cidade que está sofrendo debaixo de água. Nós não vamos poder dar o pão da carne, mas pelo menos cada um de nós, nas nossas orações, adotar aquela cidade que está lá embaixo de água, com aquele monte de irmão pela parte de Deus. Cada um de nós não é obrigado, mas se nós fazermos isso, vai criar uma corrente. Pai, eu não sei qual é o seu trabalhar, mas o Senhor sabe. Acolhe aqueles irmãos. Nós não vamos poder mandar o pão. Eu mesmo não vou poder mandar um pão para lá. Mandar uma ajuda financeira. Mas eu peço ao meu Deus que Deus ampare aquela cidade que está debaixo de água. Então, se você vai ver esse vídeo, em Mateus capítulo 6, verso 11, fala o pão nosso de cada dia. Você tem agradecido o pão nosso de cada dia na sua casa? Para quem está em volta de você? Você tem dado, matado a fome de alguém? Você tem tirado do que você tem, sem deixar você em falta para ajudar? Ou você só está pensando em você, materialismo? Uma coisa também que eu observei, porque o materialismo está grande. A gente é muito materialista, a gente só pensa na gente. Então, será que você não tem pensado só em você? Só no seu bem-estar? Então, a Bíblia fala, o pão nosso de cada dia, em Mateus capítulo 6, verso 11. O pão que Deus dá todos os dias para nós. Então, fica aí a direção. Desculpa eu tocar a mão em mim, porque eu tô aqui com o pão na mão. Que Deus abençoe cada um, que Deus envie anjos verdadeiramente carnal e espiritual, que o anjo carnal vai entrar com providência para ajudar aqueles pessoal. Mas o anjo verdadeiramente que tem que entrar ali é o Espírito Santo naquela cidade, em todas as cidades do nosso Brasil, amparando cada pessoa. Porque quando chega o Espírito Santo, chega a luz e as trevas não predominam. Independente do que a pessoa está passando, seja na área material ou na área espiritual. Aí quando entra o Espírito Santo, há uma esperança para aqueles que estão passando por luta. Eu digo isso porque eu já corri muito de enchente. E quando a gente tem Deus, a gente não desanima perante
as lutas. Agora, não foi uma enchente catastrófica, mas foi enchentes. Então, quando eu vejo gente debaixo de água, eu fico com o coração tão apertado, vocês nem imaginam. Quando eu vejo casas alagadas, bairros alagados, seja na minha cidade ou em outra cidade, passa um filme na minha cabeça tão grande, porque eu já corri. Você não imagina, a água é fria, a noite é fria, a gente não fica com nada no lugar, tira tudo do lugar. Naquele tempo dava tempo de tirar as coisas, e hoje não, a gente está sendo violenta, não está tendo tempo de tirar mais nada. Muita gente perde as vidas, e os bens se vai de quem se foi, Deus prepara outro. Imagine se for a vida. Então eu já corri, eu sei que é dolorido, cansativo, deixa uma lição e deixa a marca na nossa matéria e na nossa alma. Não gosto nem de falar que vem aquele choro. E quando eu vi aqui no noticiário a cidade lá que disse que estourou, não sei o que foi lá, uma barragem. Você não sabe como meu coração ainda está apertado. Estou pedindo a Deus direção para mim, por ao menos, mandar uma mensagem espiritual na alma para aquela cidade lá. Que tem amparadores, que Deus vai olhar pelo aquele povão. Não é uma pessoa só, são milhares. Mas uma pessoa só não faz verão. Então, cada líder religioso, seja lá de qualquer denominação, cada pessoa que não é religiosa, adote um ser humano em oração. O pão nosso de cada dia, adote um irmão em oração, já que não pode dar o pão da carne, já que não pode dar o pão da matéria. Nós que somos mais simples, para não dizer que nós não temos recursos, que eu tenho certeza que Deus vai olhar nossas intenções. Uma vez eu assisti um filme que quase ninguém não assiste, mas quem assistiu lembra. Quando um homem morreu, só tinha uma pessoa orando por ele. Uma pessoa, quando ele foi ver. Ele foi procurar os bônus de oração. E aí só tinha uma pessoa orando. Então que a gente possa mais emanar a luz. Porque o sinal tá aí. A Bíblia deixa claro em Lucas que vai vir fome, peste, guerra, terremoto. Infelizmente vai vir, a gente temos que estar preparado. Vai vir um anticristo, eu li tudo isso, gente. Ainda que eu não esteja na igreja, eu sei disso tudo. Vai vir as doenças, as calamidades. E a gente temos que estar preparado para um momento de amparar os que estão em aflição. E nós também temos que estar preparados espiritualmente e psicologicamente. Que a gente temos que ter o azeite e a uva passa para passar um unguento naqueles que estão caídos na beira do caminho. Nós temos que ter a mesma ação do bom samaritano. A mesma ação. Achou um samaritano que foi salteado na beira do caminho. Hoje o que está salteando a humanidade é as doenças, é a catástrofe natural de Deus, é muita coisa. E aí passou e ajudou aquele homem. Então, nós não pode dar o pão da carne, né? O pão nosso de cada dia. Ah, eu não posso dar, então não é pra você. Eu não quero dar o pão da carne, eu dou o pão da alma. O melhor pão, o pão da alma. Desculpa falar assim, eu não sou especialista nesses assuntos pesado e polêmico, mas eu creio que a mensagem foi dada, que nós possamos adotar, passar o unguento, o azeite, enfaixar e levar para a estalagem. Porque muitas das vezes passa o samaritano, passa o levi, o sacerdote e não olha. Nós não podemos dar o pão da carne, lembre-se bem, mas nós podemos dar o pão da alma. Oferecer misericórdia para todos. Será que nós temos essa misericórdia? Digo que não, infelizmente. Mas nós vamos chegar lá. Só aqueles que Deus quer que chegue. Aqueles que não querem, nem adianta forçar, que Deus sabe de tudo. Não se sinta ofendido eu falar assim. Então, que nós possamos criar essa corrente de emanar orações para o nosso Brasil. Quando fala nosso Brasil, porque nós moramos dentro do Brasil. A gente só fica amaldiçoando. Ah, só vendo coisa ruim, não. Vamos, Senhor, abençoe esse Brasil. Abençoe esses 4 cantos da terra. Pai, abençoa a cidade. Abençoa os países. Abençoa a gente, Pai. Dá o livramento, Pai. Tira todo o mal. A gente tem que começar a pensar, porque é mente. Muitas mentes pensando positivamente, Deus muda.
Deus muda. Agora, um monte de mente só agoniada, apavorada, fica mais complicada. É energias.